A Bíblia nos fala a respeito de um homem que foi muito manso. E esse homem era Moisés. E Jesus fala sobre mansidão, bem-aventurados os mansos. E é interessante olharmos para esse homem, olharmos para o maior de todos que foi identificado como manso, que foi Jesus, e aí entendemos o que de fato o mestre estava querendo nos ensinar nessa bem-aventurança. Se olharmos na história, Arão e Miriam, certa vez, resolveram se levantar contra Moisés. Moisés, ele era profeta do Senhor também para todo aquele povo que havia saído do Egito. No entanto, Arão e Miriam foram movidos por orgulho, foram movidos pela altivez, foram movidos pela busca e pelo desejo de honra, de serem reconhecidos por outras pessoas. No entanto, a Bíblia nos diz, na mesma passagem, que Moisés era um homem muito manso, ou seja, se ele era homem manso, ele era então alguém que tinha um espírito oposto àquele que moveu Arão e Miriam, porque Deus está ali contrastando um com o outro. Arão e Miriam, movidos pelo orgulho, altivez, reconhecimento pessoal. Moisés, manso, tinha um espírito contrário a isso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver, por exemplo, que a Bíblia nos diz que Moisés renunciou às honras mundanas, ele renunciou às riquezas terrenas, ele renunciou a ser reconhecido como filho da filha de Faraó. Ou seja, tudo aquilo que ele poderia ter de reconhecimento humano, ele abriu mão. Porque ele tinha em vista algo muito mais alto, que era a sua herança eterna. Então, ser manso é ter um espírito que seja oposto àquele que moveu Arão e Miriam. Nós podemos ir, por exemplo, para o Mestre, para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e vamos ver que ele era reconhecidamente um homem manso. Ele mesmo declara isso. Olha comigo, por exemplo, em Mateus capítulo 11, os versos 28 a 30, quando ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele está deixando claro: eu sou manso e humilde de coração, e aquele que vem em mim encontra isso também. Agora, recorda comigo, por exemplo, que das bem-aventuranças, a primeira fala sobre ser pobre de espírito, ou seja, aquele senso de insuficiência, de incapacidade, de nulidade diante de Deus. A segunda já nos fala sobre a tristeza que nós devemos ter por causa dessa condição de perdição. É chorar por causa do pecado, chorar pela minha iniquidade, chorar pela minha insuficiência. A terceira nos fala sobre a humildade da alma. Ser alguém manso é alguém ter uma alma que seja realmente rendida. Por isso, quando nós olhamos a história da criação, Deus pega o homem, coloca no jardim, e depois que o homem peca, o que ele faz? Ele vai se esconder, ele vai cobrir a sua iniquidade, o seu pecado, a sua desobediência. Isso é algo que normalmente nós herdamos, porque todos queremos de alguma forma cobrir a nossa vergonha, mas o caminho da salvação em Deus é aquele que nos deixa totalmente desnudos diante de Deus, em que retira a nossa vanglória, retira o nosso orgulho, nos despe de todo senso de poder pessoal e nos coloca aos pés do Senhor no reconhecimento de que a fonte é apenas Ele. Agora, quando olhamos também para a mansidão, sabemos que é um aspecto do fruto do Espírito Santo, porque é isso que a palavra nos fala. E aí nós entendemos que o manso é aquele que suporta os insultos, as ofensas. Ele não se preocupa em se defender. Moisés, quando foi confrontado por Arão e Miriam, ele não tentou se defender, ele não quis assumir posição, ele não se apegou à sua posição. Ele simplesmente deixou com Deus. Deus é o meu juiz. Então, manso de espírito é aquele também, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, é aquele que considera os outros superiores a si mesmo. Ser manso não é ser fraco. Ser manso
é ser igual a Jesus. Paulo e Silas entenderam isso. E lá em Atos 16, quando estavam presos numa prisão, não se revoltaram, não brigaram, não tentaram fugir. Eles simplesmente cantavam à meia-noite na prisão. Como assim? Porque um coração manso é um coração rendido. Sabe que Deus está no controle. Sabe que Deus está comandando a sua vida. Por isso, são bem-aventurados, são felizes aqueles que são mansos.